Quase que poderia ter o título de Nunca é tarde para mudar. Assim pensou e assim fez Madalena Viana, uma apaixonada pelas atividades aquáticas, decidiu criar uma empresa que dá a conhecer as belezas naturais ribeirinhas alentejanas. São 10 da manhã. Ao cais da Valada do Ribatejo chega um grupo de amigos. Vão partir à descoberta de um mundo onde o contacto com a natureza é uma constante. Bom dia, City. Bom dia, está bom. Obrigado. Com os passageiros a bordo, soltam-se as amarras. Ao leme, Madalena Viana zarpa para mais uma viagem nas águas do Rio Tejo. Já está? Posso seguir? Esta marinheira começou por tirar um curso de turismo, tornou-se secretária numa empresa, mas o fascínio pela água, a natureza e os barcos falaram mais alto. A mudança de residência para a Zambuja, no Ribatejo, foi o ponto de partida para estes passeios fluviais. Começámos a vir para aqui fazer ski no barco e eu fiquei fascinada porque eu sempre trabalhei no turismo e sei que um rio como este não há em muitos sítios, ainda para mais na Europa, a 50 km de uma capital europeia. Não existe. De maneira que fiquei fascinada e disse, se eu gosto, as pessoas vão gostar de certeza. E se bem o pensou, melhor o fez. O passo seguinte foi à procura da embarcação certa. Comecei por procurar um barco que, enfim, que fosse dentro das minhas possibilidades e que fosse também típico, não é? É sempre engraçado também ser típico, ser enquadrado na região. E então, depois de um ano de muito procurar, lá encontrei esta traineira, que é uma enviada. Uma enviada porquê? Porque ia buscar o pescado à barra e voltava com o pescado à barra às traineiras, que são muito maiores, e trazia o peixe para dentro, para as lotas, não é? Portanto, depois foi toda recuperada para o turismo, licenciada, e pronto, e comecei com os meus passeios. Com capacidade para 30 pessoas, o Aleme rasga as águas com suavidade, descobrindo nas margens as planícies ribatejanas. Os canais e as ilhas revelam um Tejo pouco conhecido, com mistérios por desvendar. As histórias do rio fazem parte da Rota dos Avieiros. São pescadores como aqueles que estão ali, são pescadores típicos que vieram no princípio do século XX para aqui, da Praia da Vieira, para os lados de Leiria. Depois, mais tarde, começaram a fazer as aldeias avieiras, porque eles são os avieiros, aldeias avieiras, que são construídas sobre estacas. Nós vamos neste momento em direção ao Escaropim. É a primeira paragem nesta viagem ribeirinha. Em Escarupim, Maria Cacilda relembra a época em que os pescadores do rio viviam nestas casas palafitas, tipicamente avieiras. É ela a guia destas pequenas casas que chegavam a albergar uma família com mais de 10 pessoas. Memórias que passam pela sua própria vivência. Quando há muitos filhos, assim como foi a minha mãe, a barraquinha era pequena, tinha 2 quartinhos à mesma. A cama da minha mãe era no barco. Se era a maré às 3 horas, iam às 3 horas para a pesca. Se era às 5, iam para a pesca, conforme o horário da maré. E então era a mais velha, tinha que aguentar aquilo tudo. tinha que chegar do trabalho, vinha trabalhar, ainda tinha que fazer comer para 7 irmãos, comigo 8. A viagem continua. O calor aperta e a tentação da frescura da água leva os passageiros a aventurarem-se nas águas esverdeadas do rio. Na margem, os cavalos lusitanos da Lesíria chamam a atenção. Passam a ser uma companhia constante. Com apenas 2 anos de existência, estes passeios no Tejo oferecem 3 cruzeiros com rotas distintas. Todos eles dão a conhecer não só a beleza das paisagens naturais, como também as gentes e as tradições ligadas a este rio. Uma aposta ganha por esta empresária, que ao leme da sua paixão conseguiu ultrapassar a burocracia e assim dar a conhecer a riqueza natural desta região ribatejana. As cegonhas são aves migratórias por natureza, mas muitas optam por o deixar ser e por ficar todo o ano numa zona, mais concretamente em Alcácer do Sal.